Boa noite. Boa noite, Tânia. Tudo bem? Eu acho que agora nós iniciamos o vídeo com grande satisfação, com grande dificuldade, né? Mas nós iniciamos e pedimos desculpa pelo atraso, que é muita informação e muita coisa nova. E você sabe que ao vivo a coisa é diferente. Nós estamos hoje no Instagram e no Facebook. E gostaria de saber se vocês estão nos ouvindo, porque estava dando probleminha no meu microfone. Tânia, fala, pessoal, boa noite. Gente, como é que tá aí o áudio? Oi, Kátia e todos que estão entrando. Vai dando coraçãozinho aí, gente, que aí a galera do Instagram distribui para mais gente. E saúde mental, sem saúde mental, não tem saúde. E a gente vai falar hoje de um assunto super específico e importante, que é a saúde mental de quem cuida da gente, né? Saúde mental dos profissionais de saúde. Então, se você é cuidado, com certeza você é cuidado como profissional de saúde, deve te interessar esse assunto. E se você é profissional de saúde, então manda torpedinho aí para os seus colegas e diz que essa live está acontecendo, porque a gente vai aí compartilhar, inclusive a Fabíola, a gente estava narrando para compartilhar a tela. Tem alguém aí que é profissional de saúde? Já vai levantando a mão. Quem tem algum profissional de saúde na família, médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, técnico de enfermagem, de radiologia, né, assistente social, né, tantos profissionais aí fundamentais para a nossa saúde. A Cris, coloca aí o que você faz. Jamile, Bravando Piloto, quem é profissional de saúde ou quem tem alguém na família de perto. E a gente vai falar sobre a saúde mental. Muita coisa vai se aplicar mesmo a você que não é profissional de saúde. Tudo bem? Boa noite. De Belém, a Jamile está no Nordeste. Jamile é médica, Patrícia Carraro, acupunturista, fisioterapeuta. Maravilha, médica, Cris, galerinha, outra Jamília é médica também, gente, eu também sou médica, sou psiquiatra, sou médica de família, psicanalista, deixa eu ver aqui, mais médico, pós-graduando, tenho tido crises com frequência de ansiedade, a crise é pós-graduanda em reumato. Então, galera, um assunto extremamente prevalente, que é a saúde mental, e aí eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências, tanto na literatura quanto na prática, e aí para a gente cuicar a cuca e ampliar os nossos horizontes e cuidar da nossa saúde. Está aquecendo, né? A galera está entrando. Aqui tem um colega que está no Mais Médicos. Então, quem é profissional de saúde aí já levanta a mão e fala qual a sua formação e de onde está falando. E aí a gente vai aquecendo, vai se engajando aí, colocando curtida, que aí o Instagram chama mais pessoas aí para esse assunto tão relevante. E agora a saúde mental, né, no meio dessa pandemia, desse pandemônio, a saúde mental, mais do que nunca, ela vem como um segundo elemento importante, até porque saúde mental, esse é o slogan da OMS, não tem saúde. A Júlia, que lindinha, entrou, lindona já, né? Priscila, boa noite, gente. Tudo bem? Ótimo estar aqui com vocês. A gente vai então começar, pode começar agora, Fabíola. A Fabíola vai me ajudar aí compartilhando a tela também. E ela vai anotar, gente, enquanto a gente for falando, vai colocando aí as suas observações. Eu vou estar lendo aqui as experiências de vocês em relação ao sofrimento, esgotamento, estresse, o burnout. E aí, no finalzinho, a gente, se cair, a gente vai voltar, porque com certeza vai dar pano para manga de dúvida, de troca. Vamos compartilhar então, Fabíola? Só mais um pouquinho aqui, que eu acho que a gente está... Peraí. Mileide, doutora Daiane, várias pessoas aqui, ó, fisioterapeuta, a Paty é fisioterapeuta, acupunturista e tal, falando de Belém do Pará, que massa!
O IEFAP também está distribuído em tantos lugares, né? E essa questão das redes sociais, né? Esse mundo virtual vai conectando a gente. Eu convido vocês a se conectarem comigo no Saúde Mental Integral, que é o meu Insta. E a gente está sempre falando sobre essa visão, principalmente que nós profissionais temos que ter, né? Do nosso autocuidado. A gente cuida tanto do outro, e aí eu vou estar até falando de coisas da questão mais dos arquétipos, dos símbolos que a gente carrega e a gente nem sabe e que fazem a gente descuidar da gente mesmo, né? Então, vou falar de alguns perfis de personalidade que fazem com que nós, médicos, soframos mais, né? E até em silêncio. E aí eu queria muito que vocês refletissem e procurassem, a partir dessa reflexão, ter uma nova ação de autocuidado. Vamos lá, Fabíola? Só um pouquinho, Tânia. Só mais um pouquinho. Está me segurando aqui para a gente não... E eu já querendo engatar a primeira, a segunda. Enquanto isso, minha gente, algumas pessoas já falaram aí que estão sofrendo de ansiedade, insônia. Alguém está tendo prejuízo do sono? Como é que está aí para vocês a saúde mental de vocês? Como é que vocês calibrando? A gente está falando de saúde mental. Como é que está aí o humor, a energia, o sono, a alimentação? Como é que todas essas funções refletem o nosso estado de harmonia e balanceamento mental? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vai aí conectando, chamando os amigos, porque a gente está aqui só aquecendo, a Fabíola está me segurando, a gente vai compartilhar a tela da minha apresentação para falar. Deixa eu ver aqui, a Cris, sol está normal, a pressão anda subindo. Então, a pressão interna está alta, né? A pressão externa está alta. A gente já estava em altos níveis de estresse, né, Cris? Assim, o mundo está muito acelerado, a gente chama de um mundo VUCA, cheio de vulnerabilidade, instabilidade, contradição, aceleração. E aí, nesse mundo VUCA, a gente fica muito acelerado, né? A gente para que eu quero descer. Então, as pessoas já estavam muito pressionadas e essa pandemia ela veio reorganizar o mundo, reorganizar nosso cotidiano, desorganizar, né? E nessa desorganização a gente leva um tempo para se ajustar, então dá muita pressão, né? É pressão de todo canto, né, Cris? E aí, quando a gente não expressa isso de alguma maneira, internamente fica muito alta a pressão, né? A ideia é como é que a gente descomprime, né? Aqui o Lutz colocou que o humor está deprimido. A Cris falou que o sono está comprometido. Medo de sair de casa, né? A maior parte de nós, e aí a gente nessa live vai falar um pouco o que essa pandemia ela traz à tona, né? Vários dos nossos medos. Então, essa pandemia ela traz vários dos nossos medos que estavam ali, latentes. Eles vêm todos à tona, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando. Por que a saúde mental da maior parte das pessoas, e especialmente dos profissionais de saúde, vem piorando nesse período de pandemia. E o que a gente pode interferir nesse processo? Vamos ver, vamos lá compartilhar a tela? Vai aí dando os coraçõezinhos para engajar, para a gente chamar mais pessoas para ampliarem aí repertório e a gente cuidar de saúde mental. A Fabíola está aí compartilhando essa tela que eu vou estar passando para nortear um pouco a nossa temática. Essa live depois ela vai estar disponível no YouTube do IEFAP e no meu, e aí vocês vão poder pegar esse conteúdo também, tá bom? E aí eu não sei como é que vocês chegam aqui hoje, né? Eu estou passando aqui já o slide, ele vai com delay, se você chega tenso, desconfiado, aborrecido, cheio de dúvidas, eu não sei como vocês chegam, mas a ideia é que vocês saiam daqui hoje um pouco mais inspirados, com alegria e com algumas novas ideias para o cotidiano. Então, que vocês tenham conteúdos e inspiração para viver melhor, porque sem saúde mental não tem saúde, né? Sem saúde mental, o nosso sono fica ruim, as nossas doenças crônicas ficam descompensadas. Então, teve um colega que falou que é hipertenso, né? Então,
fica mais difícil controlar o diabetes, fica mais difícil controlar as outras doenças autoimunes, quem tem vitiligo, quem tem algumas artrites, tudo isso piora. Então, saúde mental é central. E a jornada de hoje, a gente vai começar falando da saúde mental dos profissionais antes da pandemia, depois a saúde mental dos profissionais agora. Como é que fica? Os desafios, o contexto atual e o que pode ser feito para minimizar o agravamento e promover a saúde mental dos profissionais. Muito do que eu vou estar falando para vocês hoje tem a ver com um trabalho, uma experiência de um autor chamado Neil Greenberg, que ele é uma autoridade no Reino Unido sobre intervenções e medidas estratégicas para apoiar a saúde mental dos profissionais. É um cara que esteve envolvido em grandes momentos, incidentes críticos, a bomba de quando teve a questão do ebola, e aí ele traz uma série de reflexões sobre como cuidar de quem cuida, como cuidar dos profissionais de saúde. Então, como é que estava a saúde mental das pessoas antes da pandemia, né? Então, como é que estava, de um modo geral, a saúde mental das pessoas e dos profissionais de saúde? E aí, a gente fica bege, de queixo caído, de saber que os médicos já estavam muito doentes. Médicos, e isso se aplica não só a médicos, tá? A enfermeiros, a fisioterapeutas. E tem um estudo do CREMESP que mostrava que as médicas, especialmente as médicas mulheres, elas morriam, em média, a gente, médica mulher, e isso se aplica também a outras categorias, morrem 10 anos mais cedo do que mulheres não médicas. Pasmem. E as mulheres morrem de doenças AVC, infarto, né, dependência química, câncer. E a gente hoje sabe que a doença mental ela piora muito e favorece o surgimento das doenças cardiovasculares, dos cânceres. Então, gente, é um tema que nós, profissionais de saúde, não viraram a nossa tela aqui. Tenta ampliar, Fabíola, estava mais visível. Isso aí. Só para nortear aí a conversa. Gente, 2 em cada 10 médicos vai precisar, ao longo da vida, de algum tipo de ajuda psiquiátrica. Seja porque vão ter um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, e 6% vai ter problemas com álcool, drogas ilícitas, né? Então, é um assunto que a gente já, antes da pandemia, a prevalência, a ocorrência da doença mental entre profissionais de saúde já era alta, tá? Eu estou trazendo aqui os dados de médicos, mas também tem equivalentes dados em enfermeiros e outros profissionais de saúde. Foi feito um trabalho no INCOR, um levantamento, que eles viram que 60% dos médicos apresentaram transtorno depressivo, 60%. E isso vem muito em consonância com a literatura internacional, tá? E a prevalência do alcoolismo, né? 33%, mais de 33% tinham problemas com o álcool. E aí, gente, a gente tem que se dar conta que esse problema do doença mental já era um assunto muito prevalente entre os profissionais de saúde. A gente tem uma subnotificação muito grande, porque a maior parte das pessoas, e isso é uma característica do médico e do profissional de saúde, ele faz de tudo para não assumir e empurrar com a barriga, em modo guerreiro, faca no dente, sangue no olho. Então, muitas vezes a gente tem um presenteísmo, que é a pessoa ir para o trabalho, mas ela não está rendendo tão bem. E o absenteísmo, que é ter faltas intercaladas no trabalho. Então, os dados de notificação de afastamento abaixo de 15 dias são muito subnotificados. Mas, ainda assim, transtorno mental é a terceira causa de afastamento, né, pelo INSS. E sem contar o impacto em anos de vida perdidos, porque impacta a capacidade mesmo da pessoa ser produtiva. Então,
essa questão, eu vou trazer, antes da pandemia, a gente já tinha um estudo, vamos ver se aparece aí na tela de vocês. Vai colocando aí as dúvidas, viu, gente? De vocês que a Fabíola está aí ligada e que a gente vai falar depois. Antes da pandemia, teve um estudo americano em que eles fizeram uma avaliação de 2.000 médicos. E 50% desses médicos acreditaram que eles tiveram critérios para algum transtorno mental. Metade acharam que em algum período da vida deles ficaram deprimidos, ou eles ficaram com ansiedade ou com pânico, mas metade deles não buscou atendimento médico. Então, isso faz a gente refletir, você que é profissional de saúde, ou você que conhece algum colega de saúde, de que alguma coisa está errada. Porque, olha que paradoxo, o médico que não cuida dele mesmo. Ele entende que ele está precisando, que ele tem critério para transtorno de depressão ou um transtorno mental, mas ele não busca ajuda, tá? Cerca de 400 médicos nos Estados Unidos cometem suicídio a cada ano. 400. Imagina esses dados aqui no Brasil. A gente tem muita subnotificação dessa epidemia que é o suicídio e que também acontece muito na categoria de profissional de saúde. Eu atendo médico, enfermeiro, nutricionista e a questão do risco de suicídio é altíssimo entre profissional de saúde. Teve um estudo em 2011 que viu que mais de 60% dos cirurgiões ele teve pensamentos suicidas, esse grupo, e foi relutante em buscar ajuda por conta de preocupação em dar conta com o afastamento, de como que é dar conta dos seus compromissos financeiros. Então, é muito importante que a gente comece a rever. Então, o que acontece com o profissional de saúde, né? E aí vai vir a próxima tela. A gente, desde a graduação, e aí é médico, é enfermeiro, é nutricionista, desde a graduação, o profissional de saúde, ele se entende, ele tem essa fantasia, e agora, nessa pandemia, a gente é entendido como o herói, né? É uma super mulher, é um super homem, né? Na verdade, é quase como se a gente fosse, né, daqueles filmes, né, de que a gente não está dentro da categoria humana, né? Então, na nossa graduação e na nossa pós-graduação em residência, a gente ouve assim, só os fortes é que vão sobreviver. E a gente entra numa normose, achar que é normal, né? E aqueles que reclamam, e eu já tive eu botei aqui o depoimento da Camila, que é uma residente de psiquiatria, ela contou para mim que quando ela começou a colocar para os preceptores que estava muito estressante a residência, de que ela sentia, às vezes, uma transferência, assim, uma contratransferência, que é o sentimento do profissional pelo paciente, ela sentia, às vezes, tristeza, ela sentia dor, as pessoas meio que criticavam ela. Então, aqueles que reclamam, aqueles que falam alguma coisa que tem mimimi, eles são discriminados, inclusive pelos pares, né? Então, a gente tem que entender que o tema da lesão moral, e com essa pandemia a gente vai falar das várias lesões, a lesão moral já começa na graduação, da falta de entendimento que nós somos seres humanos. O profissional de saúde, que muitas vezes é entendido, a gente cria, internaliza a imagem do lobo solitário. Ainda não passou a próxima slide, né? Que ele não sofre, né? Ele tem que aguentar tudo sozinho e ele tem que, ou no máximo, em silêncio, né? Porque ele tem que sublimar tudo e é muito comum os médicos racionalizarem. Nas últimas 2 semanas, eu tenho conversado muito com os profissionais que estão no front, lá da pandemia, que estão no hospital, que estão no UTI. E aí eu fiz a seguinte pergunta para esses colegas. Como é que você está se sentindo? Eu fiz essa pergunta. Como é que você que está ali na linha de frente, como que você está se sentindo? E pasmem, a maioria deles não me respondeu sobre sentimento. Porque a gente é educado a não falar sobre sentimentos.
a crise de intimidade, ela fica instalada dentro do mindset do médico, de que ele tem que falar, tá difícil, né? A gente tem que atender bastante, mudou os processos de trabalho, tá bem desgastante. Mas aí eu falava assim, mas como é que você está se sentindo? E não vinha essa resposta, né? Dos sentimentos. E aí, o que acontece? A gente tem alguns arquétipos. O que são arquétipos, né? Esses arquétipos, eles vão expressar aí a figura, são imagens primordiais que foram inventadas e foram alimentadas pela sociedade mais remota, né? De uma verdade que foi passando de geração para geração. Então, a gente tem alguns arquétipos que vão expressando a figura do médico, como essa figura aqui, né? Que ele tá bem pequenininha, a do centauro, né? Que ele é metade cavalo, ele tem que ter muita resistência, muita força, e ele tem instintos, mas esses instintos são todos contidos por um homem que busca no papiro, né, que essa figura aí não está mostrando, do centauro, no papiro, no conhecimento, na racionalidade, o domínio desses instintos. E é uma figura muito solitária, né? Então, a gente fica pensando assim, né? Quando a gente escolhe essa profissão de serviço ao outro, de profissional de saúde, né? Tem uma demanda interna. Então, muitas pessoas, o que acontece? Que a gente escolheu isso, né? Que serviço foi essa escolha, né? Desse profissional que no imaginário ele é muito solitário, né? Porque até da figura mitológica, né? O Quiron, que é esse curador, né? Solitário, na mitologia grega, ele tem essas artes da cura, e na história de Quiron, ele levou uma flechada por acidente das pessoas que seguiam ele, estudantes, né, que ele mentorava, e aí ele ficou com uma ferida dolorosa na coxa e que nunca ia cicatrizar. Essa é a sentença da figura mitológica do médico, do grande mestre da medicina, né? Ele ensina, mas é incapaz de se curar. Então ele tem uma ferida que não se cura. Ele é imortal, mas ele vai carregar essa dor para sempre. E aí, esse Quiron, né, ele é o pai, ele foi o mestre de Asclépio, que é o pai da medicina, né? Então aí a gente tem essa dualidade da figura do profissional de saúde, que tem um padrão estético apolíneo, né, da razão, e uma pulsão animal que é dionísica, que é dos prazeres mais contidos. Então, esses arquétipos do curador, né, é muito interessante, porque esse arquétipo do grande mestre, do Quiron, em um certo momento da história da mitologia, ele troca de lugar com uma outra figura mitológica que também faz a gente pensar no profissional de saúde, que é o que está pequenininho aqui, que é o Prometeu. Prometeu, ele rouba o fogo das moiras para dar para a humanidade. Então, ele faz um sacrifício e o sacrifício dele é pago sendo pendurado por toda a eternidade, e aí aparece essa figura de um abutre que vai lá e fica comendo o fígado dele. E é muito interessante que essas histórias talvez abram aí a sua percepção desse imaginário que vem, de quanto tempo, né, de uma mitologia. Jung, né, ele estudou muito, Joseph Campbell, essa questão dos mitos que ficam dentro da gente, os símbolos, e que símbolos são esses, né? Que tem um certo momento que o Quiron, ele troca de lugar com Prometeu, e aí ele morre, ele se livra da dor, ele troca de lugar com Prometeu, livra Prometeu da sentença, e aí ele esquece, né? Ele se salva dessa praga, né? Dessa maldição de sentir a dor da flechada. Então, gente, é muito importante que a gente reveja
como profissional de saúde, esses imaginários e a cultura do silêncio emocional, tá? Tem esse próximo slide mostra que só 25%, e isso daí é dados em adultos. Em adultos. Se a gente vê que o perfil psicológico do médico já é desse lobo solitário, né, que se sentencia lá a sofrer sozinho, só 25% das pessoas com doença mental acreditam que outras pessoas sejam acolhedoras para o sofrimento delas. Se só 25% acha que o outro vai ser acolhedor, nós temos que rever. Por que a gente não está sendo acolhedor? E aí eu digo isso para você, que é profissional de saúde. Por que você não acolhe a sua dor? Por que você não reconhece que precisa de ajuda psicológica e médica? Por que se trata dessa maneira? Se exigindo turnos de trabalho tão pesados, não entendendo que você tem que prestar serviço, mas você tem que botar a máscara em você para depois oxigenar o mundo. Então, se você não começa a olhar para você e de um jeito compassivo, se você tem uma dor que está fazendo você trabalhar demais, sem olhar com respeito para você, para e reveja. Toda essa reflexão sobre os arquétipos e sobre essa fala anterior é para que você acorde dessa normose, dessa loucura que a gente se impõe de processos de trabalho, comunicações violentas que a gente é submetido e que a gente vai ficando feroz, a gente vai perdendo a essência da arte de curar, que não é deixar de curar a si mesmo. Cura-te a ti mesmo. Se a gente não decifrar, decifra-te ou te devoro. E é assim que a doença mental acontece muito nos profissionais de saúde. Então, ouça esse vídeo, essa transmissão eu estou fazendo de todo o coração, com todas as coisas que eu venho estudando, conhecendo, reconhecendo em mim, reconhecendo no atendimento às pessoas, na filosofia clínica, na psicanálise integrativa, em tantas fontes para que a gente viva com coerência, caríssimos. É possível, sim, viver com uma coerência, mas isso cabe uma outra live para eu dar algumas dicas, viu? E aí chega coronavírus. Então, antes da pandemia, já estava desse jeito. Agora vai aparecer o slide do coronavírus e aí o cenário da pandemia do coronavírus, em que a gente tem tanto a ameaça, a iminência da perda da vida, quanto a perda concreta. A gente está vivendo um momento de perdas concretas de vida, de emprego, de estabilidade financeira, e tudo isso vai antecipando a necessidade da gente cuidar não só das questões prementes da pandemia, toda a questão de atualização das melhores práticas para a gente sair desse processo, mas também da saúde mental, que agora, como é que fica? E agora, José? Vamos lá, como é que fica a saúde mental dos profissionais durante a pandemia? Quais são os desafios? Quais são os enfrentamentos? Então, a gente se depara com questões que são novas e com questões que não são tão novas assim, né? Primeira das questões que a gente tem que se deparar, a morte, né? E aí, a gente falava sobre a morte, por exemplo, você conversa com a sua família, com seu filho, você reflete sobre a morte para cada pessoa, você profissional de saúde, cada pessoa que você atende que morre, os espaços de saúde estão preparados, estão falando sobre a morte? A gente tem agora os profissionais de cuidados paliativos e toda uma lógica de cuidados paliativos que não é só quando está perto da morte, é muito anterior. Será que a gente traz esse tema? As pessoas falam, morte? Bate na madeira, não quero nem falar. Mas será que não falar sobre isso não vai colocando para debaixo do tapete um monte de questões que a gente poderia lidar?
repertórios que a gente precisa construir. E nós que somos profissionais de saúde, mais do que os outros, mas esse tema da morte ele deveria ser falado em todos os lugares, em áreas e lugares, mas a gente não fala. Basta treinar os profissionais em dar notícias difíceis? Não. A gente precisa... Os cenários de saúde têm essa discussão? Não tem. Aí a gente, na hora da pandemia, a gente começa a lidar com uma questão também que era antiga, mas que fica mais forte, o medo, a vulnerabilidade. Nós, profissionais de saúde, lidamos o tempo todo com a questão da vulnerabilidade. A gente falava sobre isso? A gente fala sobre isso agora? Outra questão que aconteceu, a mudança dos processos de trabalho. Muitas pessoas foram, quem é profissional da iniciativa pública, foram realocados das suas funções, dos seus postos de trabalho. Algumas unidades, por exemplo, a psiquiatria, foi bastante impactada, a psicologia e outros setores da saúde, para atender as demandas. Como é que ficam esses profissionais? Esse plano de contingência do coronavírus mudou as rotinas de trabalho. E a saúde mental, ela está sendo considerada nisso? Então, a gente tem muita dificuldade, porque a situação é de crise. E na crise, as pessoas elas ficam atordoadas. Só que a gente precisa realmente equilibrar a estratégia. A outra questão, essa infodemia. Já ouviram falar nesse termo? Infodemia. A gente tem uma epidemia de informação, gente. E eu estava num grupo de WhatsApp com colegas, né, de uma área específica, que eu não vou falar para não denunciar, em que, no dia, foram mais de 200 mensagens, isso principalmente ainda está num ritmo bem intenso, protocolos e atualizações, e o que foi falado em Londres, e o que foi falado aqui, e o que foi falado na China, e essa quantidade de informação, mesmo informação regulamentada, e a gente sabe que tem fake news também, todo esse excesso, será que a nossa mente aguenta? Será que é sustentável esse ritmo que a gente está impondo na nossa mente? Então, o estresse de não ter respostas. O quanto que a gente suporta isso? O profissional de saúde, ele não suporta não ter resposta. E isso, por um lado, é bom, porque faz com que ele busque o conhecimento. Isso move o homem. Mas existe um limite que é um limite aceitável e a partir do qual fica tóxico. Você trava nas 4 rodas. Já é sabido, gente, que excesso de informação gera altos níveis de cortisol e o cortisol alto inibe córtex pré-frontal. Não adianta você sobrecarregar a sua mente e chegar num ponto que ela trava nas 4 rodas. Então, o excesso de informações, especialmente para profissionais de saúde, é algo que você tem que observar, vigia. Não pensa que a sua cabeça vai aguentar. Gente, eu estou falando, mas vocês vão colocando aí as dúvidas, porque daqui a pouco a gente vai abrir para conversar, tá? Outra coisa que o profissional de saúde ele está estressando demais. Qual é o protocolo? O que eu uso? A cada minuto muda a informação e fala da cloroquina, mas hidroxicloroquina, e aí, mas isso cabe para o início do quadro, e isso é só para quadro grave, mas lá fora diz que não, e aqui diz que sim, e aí o que eu faço, né? A questão da lesão física, os profissionais estão passando por lesões físicas, né? Então, assim, já aconteceu de profissionais serem agredidos, isso antes da pandemia já acontecia, e com a pandemia os níveis de estresse do usuário altíssimos, obviamente ele acaba sendo abusivo, excessivamente tenso com o profissional de saúde. A questão da lesão moral, e a gente vai explicar um pouquinho de lesão moral. Lesão moral, muitas vezes, os profissionais eles têm que comprar equipamento de proteção individual. Eu ouvi vários depoimentos de colegas falarem que eles tiveram que comprar os seus próprios EPIs.
de colegas, apareceu até no jornal, de que receberam capa de chuva para usar como equipamento de proteção individual. Não terem as máscaras que são regulamentadas para o melhor atendimento aos infectados, não terem os respiradores específicos que realmente garantem uma menor contagiosidade do ambiente. Tudo isso vai fazendo a gente ver a sobrecarga da lesão física e moral, né? Eu botei essa imagem que vocês vão ver do elevador. Eu não sei se vocês já passaram por esse constrangimento, mas eu ouvi muitos colegas que uma gerente de uma unidade de saúde, que ela sempre era, quando ela entrava, né, no elevador, as pessoas cumprimentavam ela com uma certa honra até, né? Poxa, né, ela é gerente de um posto, que honra falar, né? Boa tarde, boa noite. E que agora, nessa situação da pandemia, ela entra no elevador e as pessoas preferem não entrar, né? Não ter a companhia dela no elevador. Como é que ela ficou? E ela me contando dos sentimentos dela, né? Que apesar de todo o cuidado que ela estava tendo, empenho, trabalhando ativamente com o time dela para manter todo mundo motivado, atualizado, ela sofrendo esse tipo de discriminação. Então, lesão moral, gente, é quando a gente tem aí, é um termo que originou nas Forças Armadas, e é quando você tem um sofrimento psicológico resultante de alguma ação ou da falta de ação, e isso viola o código moral ou o código ético de alguém. Então, a gente, diante da pandemia, a gente tem muita lesão moral que os profissionais de saúde passaram, principalmente os que estavam no front, né? Porque não tinha não tinha equipamento de proteção individual. Em alguns lugares, eu ainda escuto de colegas que reclamam da questão do equipamento de proteção individual. Então, a falta de certas ações que violam o código ético de direito, de deveres, né? que o governo tem, e de direitos que as pessoas têm, que o profissional de saúde tem, né? E a gestão do estresse, né? Como é que fica a nossa saúde mental? Como é que já era a gestão do estresse? A gente tinha espaços para a gestão de estresse? E hoje a gente sabe que o burnout tem uma das teorias que é um modelo de demanda versus continente, capacidade de lidar com tanta demanda. E aí a gente tem que lidar com um cenário como esse, né, de quase guerra, de incidente crítico, e tem gestão de estresse no hospital? Eu perguntei para uma enfermeira de um hospital top, né, daqui de São Paulo, e ela falou assim, eles estão realmente cuidando da gente. Antes de começar as nossas atividades, a gente recebe um lanche, um suco, o equipamento de proteção individual e segura na mão de Deus e vai. Essa é a gestão do estresse? É disso que a gente está falando? E aí depois eu vou falar de algumas medidas que o Neil Greenberg fala, tá? A sobrecarga física, né? Principalmente para quem está nesses hospitais de campanha, cuidem-se. Prestem o serviço essencial que vocês têm que prestar à nossa sociedade. Mas, por favor, priorizem o sono. Exijam espaços de gestão de estresse, que a gente vai falar o que são esses espaços, e cuidem de vocês. Não suportem mais do que vocês sejam capazes, porque isso não é sustentável. Isso não é sustentável. Vamos lá, sobrecarga emocional, né? Aí, aqui é uma imagem muito bonita que um fotógrafo lá da Itália mostrando esse momento em que o profissional fala, nós somos profissionais, mas nós estamos ficando exaustos. Hoje, nós sentimos que estamos nas trincheiras e todos estamos com medo. Então, essa possibilidade de acolhimento, e que aqui, às vezes, no Brasil, a gente não expressa muito, a gente não quer expressar fragilidade, porque a gente acha que se a gente expressar os sentimentos, a gente vai estar dando sinal de fraqueza. Aí é que está a sua força, aí é que você vai estimular os seus mecanismos de flexibilidade mental e de expressão para não adoecer. Vamos lá. E começam a surgir, diante dessa pandemia, desses fatores todos, as reações agudas de estresse, que são o que vocês falaram, o sono, né? As pessoas começam a ter
reações agudas de estresse, taquicardia, não dorme bem, sente tremor, fica mais apreensivo. Nesse modelo de luta e fuga, diante dessa reação, o sistema límbico fica superativado e as pessoas começam a sofrer um transtorno de adaptação, tá? Ou de ajustamento, com sintomas depressivos, sintomas ansiosos, né? E isso, gente, a gente vai sentir os reflexos desses estressores nos próximos 3 meses ainda. Então, começou a acontecer e a gente vai ver reações de ajustamento provavelmente nos próximos 3 meses, tá? E aí, o que pode ser feito? A gente já vai aí finalizando, dando para abrir para vocês o que pode ser feito para minimizar o agravamento desse cenário. Quer dizer, o que pode a gente botar um para aí, né? Então, a gente vai estar aí com a questão do coronavírus presente na nossa vida, né? Não dá para ficar alienado, mas qual é o limite? O que a gente vai fazer para minimizar o dano dos profissionais de saúde, tá? Então, vocês já ouviram falar no PCMSO? Aí deixa eu ver o que a galera vai falar aqui. PCMSO, gente, vocês já ouviram falar? Programa de Saúde Ocupacional, né, de controle médico de saúde ocupacional. Vocês já ouviram falar nele? Pois é, o PCMSO não é só para fazer exame admissional, periódico, demissional, né? Ele está previsto como uma obrigatoriedade por uma norma regulamentadora, que é a 7, e que nesse programa ele tem a responsabilidade, e aí eu chamo você que é profissional, que é gestor, e você, para convocar o seu gestor, da responsabilidade que as organizações têm de analisar e intervir preventivamente. Preventivamente. Com anamnese ocupacional, exame físico, exame mental. E isso tem que ser feito em todos os momentos do ciclo do trabalhador e quando houver mudança dos riscos ocupacionais. Houve mudança? A gente aumentou pra caramba os nossos riscos ocupacionais. Quem é da área da saúde, lesão moral, isso está dado. E a gente tem que realmente, isso tem que ser documentado. As instituições estão sendo, a saúde mental já deveria ser uma prioridade há muito tempo, especialmente na área da saúde. É uma questão que vem sendo, as empresas estão contemplando, algumas já estão em ação, mas a maior parte das empresas sempre acabam empurrando e deixando para depois. E a gente tem uma política nacional de segurança da saúde do trabalhador que fala, dentre os objetivos, de que a gente tem que ter ação de promoção, de vigilância. Quem é que está vendo os dados de afastamento das pessoas por estresse, por burnout, por transtorno de pânico? Porque eu estou atendendo muito enfermeiro e está se afastando por doença mental, que não aguenta mais. Fala assim, olha, eu amo meu trabalho, mas eu não aguento mais. Existe um limite até para quem está preparado e dar notícias difíceis e lidar com a morte. E qual é o limite aceitável? O que as empresas têm que fazer, né? Então, a gente precisa ampliar as estratégias de segurança e de saúde do trabalhador, tá? Ver uma rede integrada que começa lá em loco, no teu locus de trabalho, na tua área, no teu front, quais são as ações para a gestão do estresse, para acolhimento dos sentimentos, para que reconheça quem já está em desgaste antes que adoeça. Então, a gente precisa pensar num suporte antecipado, gente. E isso, eu vou trazer as experiências lá do Reino Unido, que esse grande autor, depois eu passo para quem quiser, manda para mim em direct, eu tenho vários artigos. Ele fala dos Schwarzhounds. Já ouviram falar em Schwarzhounds? Eles fazem uma ação in loco, em que você tem líderes treinados em fazer, é uma abordagem estruturada, eu não vou entrar no detalhe dos rounds de Schwartz, mas é uma intervenção que acontece com frequência no hospital,
no serviço de saúde, qualquer que seja, para que as pessoas expressem o que elas estão vivendo, para que tenha emoção expressa em palavras, compartilhada e um diálogo, um discurso coletivo de superação, de aprendizagem, de fortalecimento, de resiliência emocional, que a gente fala, mas não faz. Então, você agora tem informação, depois vem falar comigo que eu te dou mais informação. Outra coisa que as empresas já fazem é um ERP, que é tipo um dispositivo para que o profissional ligue para ter apoio psicológico, inclusive dentro dos vários apoios. Mas isso tem que ser integrado com a saúde ocupacional, de uma maneira inteligente. E isso cabe uma outra live, como é que acontece essa integração inteligente. E programas de saúde mental para os trabalhadores, treinamento das lideranças, porque o líder precisa saber reconhecer, precisa acolher e dar suporte aos elementos que o time dele precisa. E agora os times precisam de apoio emocional. Precisam, tá? Então, a gente precisa estabelecer essas estratégias para diminuir o desgaste físico, emocional e moral das pessoas, tá? Então, são muitos dilemas que as pessoas estão enfrentando nessa pandemia, tá? Então, vou falar depois dos Hounds, né, que eles fizeram mais de 200 organizações no Reino Unido e na Irlanda, eles estão aplicando, né, essa metodologia dos Hounds e eles estão tendo uma boa resposta dos profissionais em termos de se sentirem que as experiências deles estão sendo acolhidas, né? Isso é muito feito lá no Reino Unido, tá? Então, só para falar para vocês que esses processos de apoio, né, que eu falei, do RP integrado com a saúde ocupacional, treinamento de liderança, espaços de compartilhamento das experiências, eles podem reduzir, né, o impacto emocional que os nossos colegas estão passando, tá? E esse tempo que a gente está passando, né? Essa cena é uma cena muito bonita, vocês vão ver agora. Esses tempos são extraordinários, né? A gente está passando por tempos extraordinários. E a gente precisa garantir que as tarefas elas sejam feitas, mas sem causar danos duradouros para a equipe de saúde, né? Eles são os heróis, né, de dia, mas a gente precisa deles no dia seguinte. Então, a sustentabilidade das pessoas, né? Saúde mental é essa capacidade de administrar, apreciar a vida, cumprir o nosso papel e administrar as emoções, lidando com as adversidades, né? E nós somos desafiados agora, lidar de uma maneira, como é que eu presto serviço? Como é que eu vou prestar serviço? Sobre aquilo que eu não consigo alterar, eu faço o meu melhor, né? Reconhecendo os meus limites. Isso é ter saúde mental, reconhecer os meus limites, buscar ajuda quando necessário. Então, será que você está tendo saúde mental? Será que você aprecia a vida no meio desse vucu-vucu? Você consegue ainda apreciar a vida? Ou esse vucu-vucu entrou em você e você não consegue mais apreciar, né? Apreciar o sol, ver que a vida é dual, tem muita coisa ruim, mas no meio disso tem muita criança nascendo, tem muita coisa acontecendo, no meio mesmo desse pandemônio, tem coisas boas, né? Eu reconheço os meus limites, eu busco ajuda ou eu digo que eu não posso buscar ajuda, né? Então, saúde mental como ter habilidade emocional, habilidade cognitiva. Mas a maior parte das pessoas tem muito preconceito, né? Ah, mas vou buscar terapia. Terapia é para quem tem problema, né? Filosofia é para quem fica na abstração, quem não faz. Mas quando você tem habilidade cognitiva, emocional, e aí tem terapia, mindfulness, né? Filosofia clínica. Aí você consegue ter saúde mental, que é uma outra definição, é ter um senso de realidade,
e a realidade ela é dura, né? É ter um senso de humor, é ter um senso poético diante da vida. Saúde mental como essa capacidade de relativizar os sofrimentos e as limitações da condição humana. Saúde mental é um termo muito amplo, a gente tem que conquistar sozinho. Quantas pessoas ao longo da minha trajetória me ajudam a ter saúde mental? Quantas trocas, um processo de terapia que eu fiz bastante intenso, processo de meditação constante, atividade física, cuidar de mim para cuidar do outro. Né? Então, eu vou finalizando agora, vou tomar minha água do Super Mario. E, gente, agora deixa eu ler vocês e a gente vê aí o que vocês... Para você. A gente... Quantos minutos de live? A gente já está quase aí, né? No finalzinho. Como é que foi para vocês, caríssimos, que estiveram aí nessa live? Curtiram? Tânia, Diga. tá me ouvindo? Fale. Tem muitas perguntas para você aqui. Vou lendo algumas, tá? Tá bom. Se a gente cair, a gente volta. Vocês voltam todos, viu? Então, vamos lá. Os comentários foram que os médicos são bons ouvintes, mas não se conhecem. Não estou te ouvindo. Oi, tá melhor? Peraí. Opa! Eu fiz alguma coisa errada aqui. Oi, melhorou? Eu tinha feito alguma coisa errada aqui. Agora... Então, os médicos são bons ouvintes, mas não se conhecem intimamente. Como ajudar os pacientes que são mais resistentes a tratamentos psiquiátricos? Como ajudar os pacientes que são mais resistentes aos tratamentos psiquiátricos? No caso, como ajudar os médicos que são pacientes? Nesse caso, perguntou aqui, como que os médicos vão ajudar os pacientes que são se eles são resistentes aos tratamentos psiquiátricos? Então, a grande questão é assim, a resistência está em todo lugar, né? A negação, como a gente viu, está em todo lugar. Então, as pessoas, elas não querem enxergar as sombras, né? Então, ali está alguma coisa incomodando, perturbando, um transtorno emocional, a pessoa não está feliz, ela não está dormindo bem, ela não está produzindo, mas ela recusa. A gente viu que os médicos são os primeiros, né? E os pacientes também, as pessoas, elas recusam, porque tem o estigma da doença mental, né? Ai, mas uma doença mental, tomar medicamento, até porque aí isso cabe aí uma live inteira para falar por que as pessoas têm resistência. Elas têm medo de serem rotuladas. E a melhor maneira de quebrar esse tabu é você mesmo quebrando tabu internamente. Eu acho que isso é uma das coisas que eu, assim, que a gente fala da terapia transpessoal, é assim, você mostrar que de perto ninguém é normal. Então, quanto menos estigma, quanto menos ele se sente um ET, existem um monte de técnicas. O Milton Erickson falava de uma técnica Meu Tio Joy, em que ele contava uma história dele de sofrimento, de dificuldade. Então, muitas vezes você se coloca frágil e mostra para aquela pessoa que a fragilidade é nossa, é comum. Então, a melhor maneira de você mudar a resistência, quebrar a resistência, é mostrar que de perto todo mundo geme, todo mundo ronca, todo mundo sofre, e entender que tem um tempo para os tempos se encontrarem, tem aquela personalidade ali, né? Você vai jogar uma semente de comunicação não violenta, que você coloca aqui dentro da sua família, ou você mesmo já precisou de ajuda, né? E que você buscou ajuda, ou que alguém muito próximo, respeitável, né? Precisou de ajuda, para quebrar o estigma.
aceitação maior. A Cris Maia, ela falou o seguinte: falar de morte é um grande tabu. E para os profissionais da saúde? Então, falar de morte para as pessoas, de um modo geral, é um tabu. As pessoas não gostam desse tema, né? Porque entendem que isso também tem a ver com a espiritualidade, né? Como é que a gente vive a nossa... Como é que você simboliza a sua existência, né? Tem uma série no Netflix que é Conhecer Deus, né? Que é com... Esqueci aquele ator, um ator muito respeitável, que vai falando muito essa questão de como o homem simboliza a vida e a morte. Como as pessoas, primeiro, elas estão perdendo toda essa questão do simbólico e de valor da vida. Então, a morte dentro da nossa cultura, ela é vista como o fim de tudo. E de que, e acabou, e não tem sentido. Quando você começa a dar sentido à vida, à existência, e isso é o maior valor, você consegue falar da morte. Mas as pessoas, de um modo geral, não falam da morte. O médico, ele não aceita a morte, né? Ele quer vencer a morte. A gente tem um monte de problemas por conta disso. Veja bem, não é que você não tem que preservar a vida, promover a vida, cuidar do doente. Você tem, o profissional de saúde, ele tem essa missão, mas ele tem que entender que a morte é um processo e faz parte. E como auxiliar as pessoas a entenderem isso, as famílias a compreenderem isso? Esse tema, por exemplo, a formação em saúde é muito pobre em filosofia, é muito pobre em repertório psicológico. A formação, a gente tem um módulo durante a graduação, 6 anos, você tem um módulo de psicologia. Psicologia tinha que ser transversal em toda a formação, que na verdade não é psicologia, é compreensão da humanidade. Não é teoria psicológica, é compreensão do sutil da existência. E aí a morte vem nisso. Só que esse tema, é um tema que é um bicho de 7 cabeças. Né? Então, é para a população em geral e é para o médico, para o profissional de saúde, não aceita a morte, quer vencer a morte. Tânia, só para complementar, o ator é o Morgan Freeman. Isso. E chama-se História de Deus. É uma boa série. Isso. É uma série maravilhosa, gente, porque ele vai falar, vai abordar várias culturas e como cada cultura entende simbolicamente os processos de morte, vida e morte. Morgan Freeman. Legal. Bom, também aqui perguntaram de que forma podemos engajar os colaboradores a trabalharem de forma mais engajada e com maior resiliência? Então, a primeira questão é o quanto que as organizações veem pessoas como pessoas, profissionais como pessoas. A gente fala assim, capital humano, recursos humanos, né? Isso parece muito instrumental. Quando a gente começa a olhar pessoas como sujeitos de sonhos, de desejos, de trocas, de angústias e de produção. Só que a maior parte das pessoas acham que isso é incompatível com a vida do trabalho. E não é. Quanto mais as pessoas estão felizes como pessoas, mais elas trabalham. Mais elas trabalham. Então, as organizações têm um líder que eu admiro muito, que é o Ricardo Voltolini, que ele fala de sustentabilidade. E aí ele vai falar de sustentabilidade num conceito amplo, inclusive sustentabilidade das pessoas. Então, como é que... Foi encerrado o vídeo. Oi? Foi encerrado. Tem que fazer de novo. Assim, gente, a gente vai voltar, então... Toma de novo, Fabíola, porque aí a gente completa aí o ciclo das perguntas. Já finalizou? Tá.
Vamos voltar? Vou esperar você me chamar. Você voltou aqui? Vamos voltar aí, você ainda está... Está voltando agora. Estamos ao vivo. Cadê você? Agora. Voltou, só não estou te ouvindo. Cadê o sorriso? E aí, galerinha, vamos voltar que a Fabíola ainda vai trazer as perguntas de vocês. A gente vai continuar aqui. Tá indo aqui. Já te chamei. Você aceitou? Olha. Gente, vamos voltando que tem as perguntas ainda para a gente finalizar o ciclo da noite. Saúde mental dos profissionais de saúde. Diga aí, Fabíola, as perguntas. Vamos lá. O pessoal está super interessado na série, tem no Netflix, né? Tem no Netflix, Morgan Freeman. A história de Deus, né? Isso. Uma das perguntas que parece até um pouco com a outra, a Andy, não sei se é o Andy ou a Andy, eu não vi aqui, mas é uma realidade geral que o médico não pode ficar doente de forma nenhuma. Se isso acontecesse, seria considerado preguiçoso. Mas como assim, gente? Como assim? Tipo, então, é como se a gente não fosse gente. Como assim, né? A gente é feito da mesma matéria, né? Corpo, emoções, uma alma, o que é isso, né? Nós somos feitos da mesma matéria. E essa cultura de achar que o médico, por exemplo, que o médico sabe tudo, é muito engraçado isso. Eu tenho um filho de 17 anos. Ele me traz as perguntas mais cabeludas e ele fala assim, mas você é médica. Mas quer dizer que eu sou um grande oráculo? Eu sei todas as respostas? Ou de que o médico não pode adoecer, né? De que ele nunca adoece. Isso não é verdade, é uma fantasia da qual a gente tem que... Um tabu, um preconceito, sei lá, o que é isso que se incorpora. É uma pergunta bem interessante. Quais ferramentas você sugere que podem ser implementadas nas empresas para a prevenção do adoecimento mental? Então, o que muitas organizações estão fazendo agora, inclusive eu tenho uma empresa que oferta isso, mas assim, não é o fórum, mas assim, existem várias empresas que começam a trabalhar programas de promoção da saúde mental. E isso é feito através tanto de treinamento dos líderes sobre as principais doenças mentais, os fatores que geram o burnout, o estresse. Então, assim, quais as comunicações, né? A gente sabe que os processos de trabalho extremamente exaustivos geram estresse. As comunicações violentas, né? Então, muitas vezes, uma chefia muito verticalizada, que tem muito pouco espaço para criatividade, mesmo espaços para relaxar durante o trabalho, fazer pequenas pausas. A gente sabe que existem os ditos ciclos ultradianos de produção e de baixa de produção. Então, tem pessoas que elas deveriam ter pausas para dar pequenas sonecas ou mesmo para parar. Essas reuniões intermináveis. Então, são intervenções na organização que mudam os processos de trabalho, incorporam espaços para gerenciamento do estresse, mesmo o acolhimento de pessoas que estão em situações de burnout, seja porque não estão dormindo bem ou estão começando a ter muitas queixas físicas inexplicadas. Esse mapeamento pelos líderes e pela saúde ocupacional. Então, um trabalho que é feito em muitas frentes, né? É preciso ter um trabalho em muitas frentes para que a gente realmente tenha efetividade. E garantir uma assistência mesmo, um atendimento.
oferta de atendimento psicológico, oferta de atendimento, cursos de meditação. Eles viram que algumas empresas que estabelecem o treinamento de mindfulness, o gerenciamento de estresse fica muito mais fácil, reduz mesmo o burnout, ansiedade. Então, é um conjunto de medidas que são desde informação para que o profissional reconheça que ele está em sofrimento e adoecimento, uma cultura, uma construção de uma cultura de que as pessoas podem ficar estressadas e doentes e que elas não vão ser demitidas por isso, elas vão ser cuidadas, né? E é uma série, um conjunto de ações. E Tânia, você indica algum aplicativo voltado para os cuidados da saúde mental? Eu acho que vou ter que fechar aqui, porque tem algum... Tá escutando muito barulho? Não, tá super bem. Não, porque tem um barulhinho aqui no meu fundo. Normal. Aplicativo, tem alguns aplicativos de meditação, Medite App, tá? Que é para meditação, mindfulness. Existem alguns programas de ERP que as empresas já oferecem, só que às vezes as pessoas não sabem desses programas, que são programas que o funcionário pode ligar para ter um espaço de escuta. Algumas empresas estão fazendo o que a gente chama de cuidado coordenado, facilitando o acesso a psicólogo, a psiquiatra. Então, são ações no nível individual, você começar a praticar, aprender meditação, buscar psicoterapia, usar esses canais que às vezes a sua empresa tem e realmente você estimular que, quanto força de trabalho, que as empresas elas realmente façam esses programas. Tânia, quando que a pessoa pode entender que a ansiedade é uma parte normal, uma preocupação, que isso vai passar, e quando ela detectar que ela precisa de ajuda? Porque, assim, a reação aguda ao estresse, que a gente viu assim, todos podemos, diante de uma situação nova, como a pandemia, a gente pode ter uma reação aguda ao estresse. Ficar mais apreensivo, alguns dias o sono ficar alterado, sentir mal-estar. Isso é uma reação fisiológica, normal. Só que quando isso persiste, e quando você começa geralmente mais do que 2 semanas, já começa a não ter energia para levantar, já começa o sono persistentemente ficar ruim, a qualidade do sono, a duração do sono ficar ruim, mais do que 2 semanas, você sente que já não está se concentrando bem, você já precisa buscar apoio psicológico. Então, a primeira coisa antes, infelizmente, Fabíola, a maior parte das pessoas, elas vão empurrando com a barriga. E elas falam assim, tá difícil mesmo para todo mundo. Tá difícil. Mas aí, noite após noite, não dorme bem. Começa a sentir uma apreensão, uma angústia. Grande parte dos meus pacientes, Fabíola, já estavam com um transtorno depressivo e ansioso leve há vários anos, empurrando com a barriga. Então, já estavam sentindo esses sintomas que eu falei. Então, assim, quando que a gente sabe que a ansiedade ela precisa de ajuda? Quando ela começa a ficar constante, permanente, e você começa já a sentir prejuízos de concentração, né? A sua memória já não fica boa, você se irrita muito fácil, você começa a ter queixas físicas, dor de cabeça, gastrite, dores, e aí tem que fazer terapia, tem que fazer... Vai lá depois no meu canal, que a gente vai mostrando que a saúde mental é uma composição para a vida toda. Balancear a alimentação, balancear a atividade física, construir para si mesmo uma vida mais compassiva, buscar terapia. Só que as pessoas elas acabam negligenciando isso, entendeu? Não cuidando delas mesmas. E qual o melhor meio de levar a proposta de maior cuidado de saúde mental para os gestores da empresa
E quais as melhores estratégias de cuidado corporativo? Então, a melhor maneira é o grupo, né? Eu trabalhei muito tempo com estratégia saúde da família. E uma das coisas que eu aprendi é o poder da comunidade, é o poder do grupo. E a gente às vezes anda muito isolado e ninguém quer se expor, né? Ninguém quer assim, eu que vou dizer que precisa de um programa de saúde mental. Então, existem algumas avaliações periódicas que a empresa faz do clima dos funcionários, né? E nessas avaliações, às vezes, você pode colocar, né, o que você quer. Né? Então, eu acho que é relevante programas de saúde mental. E agora, eu acho que os próprios colegas, como grupo, se organizarem e irem falar com através das suas lideranças locais, né, dos trabalhadores, com os seus gestores. Né? Nada na vida, gente, é dado assim. A gente tem que conquistar. E saúde mental, eu venho da saúde pública, né? E fui para a saúde mental porque fui entendendo que saúde mental atravessa tudo. Saúde mental é essa consciência de que não é fácil, de que a vida não é mole e que a gente tem que conquistar respirar e buscar cuidado para a gente poder ofertar um mundo menos louco. A gente quer um mundo com mais amor, por favor, mas eu tenho que ter autorrespeito. Eu quero que o outro me respeite, mas esse autorrespeito começa com a gente, entendeu, Fabíola? E isso não é fácil. Não é fácil. Ninguém dá para gente. Falo para vocês porque ao longo da minha carreira eu fui migrando nas posições de trabalho para buscar uma existência como médica com mais coerência, mas não é fácil, gente. Então, assim, nada é fácil. Então, quanto mais os grupos se organizam para demandar das suas lideranças isso, falar mesmo para as suas lideranças isso, né, como uma necessidade, mais o líder ele vai sentir esse vetor para a alta liderança começar a pensar nisso. Certo. Muitas pessoas aqui comentaram que realmente a meditação faz a diferença, faz muita diferença. E também o Everton falou que é uma bela visão global do ser humano. Que legal. É importante isso, né? E outra coisa que eu queria ver com você, Tânia, que me perguntaram, nós temos aí no IEFAP cursos de pós-graduação na área da psiquiatria, onde a gente vê uma procura muito grande por médicos, principalmente são médicos que estão aí na frente de serviços, né, principalmente da saúde pública. O que você acha que a informação, esse tipo de curso, esse tipo de treinamento e esse conhecimento pode estar ajudando os pacientes? Então, quando você tem conhecimento, né, e você vai trazendo um escopo de conhecimento, de experiências exitosas para dentro das organizações, você é um ator que é o protagonista da mudança, né? O conhecimento, quando ele está realmente carregado de prática, de querer mudar, de querer fazer acontecer, ele transforma. O conhecimento só vale se ele transformar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, um curso de psiquiatria, e aí eu vou falar, né? Por exemplo, eu tive o privilégio, né, de conhecer o IEFAP, de ser parceira, de dar aula, né? Então, aqui em São Paulo, conhecer a Fabíola lá em Maringá, mas o IEFAP tem em tantos lugares, mas assim, eu tenho alunos que se tornaram meus amigos, né? Um deles eu falo com muito orgulho, que é o Márcio, né? O Márcio fez psiquiatria e agora ele já tem uns anos aí que ele é especialista em psiquiatria e ele está fazendo transformação lá, né? E na cidade que ele está, né?
uma cidade pequena, e junto com ele, uma equipe, né? Em que ele é uma pessoa que faz diferença junto com essa equipe na saúde dos trabalhadores, né? Em espaços para expressão, em espaços para eles mesmos terem saúde mental. Então, ele incorporou esse know-how, né? Essa autoridade, porque aí você é uma autoridade em saúde mental, né? E aí você tem mais, assim, as pessoas reconhecem você como alguém que fala de um lugar que tem autoridade, né? As pessoas reconhecem isso. E ele está fazendo a diferença para ele, e para os colegas e para as pessoas. E isso é maravilhoso. E, Tânia, só para complementar, eu acho que você falou um pouquinho, abordou um pouquinho no início dessa nova live, né? Mas o pessoal está entrando agora. Como saber qual é o melhor momento de procurar ajuda psiquiátrica? Então, o melhor momento é quando você percebe que você está recebendo apoio psicológico, por exemplo. Muitas vezes, quando a gente recomenda assim, a pessoa ela está ansiosa, ou ela está menos disposta, está mais pessimista, está com alguma angústia, algum sofrimento emocional. Uma dificuldade que ela está tendo com os colegas ou com a família, está tendo um problema de relacionamento ou das próprias emoções. No primeiro momento, você deveria buscar ajuda psicológica. Se isso está uma questão que ainda não está assim atrapalhando profundamente a sua produtividade. Então, a gente chama isso de quadro leve, quando ainda não impacta no trabalho e de um jeito muito evidente na sua vida íntima, na sua vida, você não começa a brigar e xingar o seu colega, você fica mais estressado com ele, você nota que você vai para casa e não consegue esquecer aquela briga, procura apoio psicológico. Então, quando é um quadro leve, procura um apoio psicológico para você trabalhar a maneira de lidar com aquela situação. O que você precisa revisar em você e o que precisa mudar nas suas atitudes. Agora, quando a pessoa, Fabíola, começa a ter persistentemente, tá? Então, assim, para cada doença tem um tempo que a gente diz de sintoma, mas o parâmetro é assim, vamos colocar aí 1 mês. Você não dorme, você não se concentra, você já não consegue produzir, você está brigando com Deus e o mundo, você está sem energia, você já está tendo muito prejuízo no seu trabalho, na sua escola, com os seus colegas, você está sentindo que está diferente, você está diferente do seu habitual, esse é o momento de procurar o psiquiatra. Só que a maior parte das pessoas não reconhecem que precisam de ajuda, entendeu? E acha que psiquiatra é para louco. Não, psiquiatra é quando eu estou chamando o urubu de meu louro, quando eu estou rasgando dinheiro, quando eu estou dizendo que sou Napoleão. Não é isso. Não é isso. Entendeu? Então, assim, romper. Psiquiatra é quando você começa a notar que seu estado emocional está te prejudicando no trabalho, nas suas relações com a família, demais. Você mudou. Quando você nota que você era de um jeito, começou a mudar, isso às vezes começa na infância e na adolescência, e os pais não percebem. Que aquele adolescente mudou muito, que aquela criança mudou muito, que aquele adulto mudou muito. Né? Então, é isso. Agora, com esse processo de EAD, né, as crianças são ainda mais na tela, né? E como a gente trabalhar isso para que essas crianças não fiquem viciadas em tela, como estava acontecendo, eu acredito que isso vai se agravar um pouquinho. Qual a sua opinião? Muito. Aí também a gente cabia uma outra live. Vai ser um desafio, porque o apelo, né, e a dependência, né, a ciberdependência, né,
tem sido uma coisa muito forte. Eu digo porque eu também tenho criança, tenho adolescente, na verdade, né? Criança, e é bastante difícil, né? Essa geração, ela está muito capturada. E eu acho que nós somos de uma geração diferente, e a gente tem muita dificuldade também de entender essa tendência cultural que é muito forte, muito forte. A questão do, de todo um comércio, uma indústria que criou essa demanda já há algum tempo, né, da tecnologia, é um enfrentamento muito difícil, né? Então, eu acho que quem é pai e mãe sabe o quanto que é difícil e é tentar mesmo criar, por exemplo, eu acho que os espaços de terapia são muito importantes, não só para a criança que está com uma doença ou um sofrimento emocional. Tudo que é excessivo, então um espaço terapêutico às vezes é interessante para que a criança distribua e às vezes santo de casa não faz milagre, né? A gente quer tirar a criança o adolescente de dentro do quarto, do computador, e todos eles estão conectados entre si nos seus quartos e nos computadores. Isso é muito diferente da nossa época, né, Fabíola? A gente queria se conectar presencialmente nos bailes, né? Se tocar, se sentir. E eles agora se conectam muito virtualmente. É uma nova cultura. E que a gente é de uma geração que acha tudo isso muito estranho. Eu acho que é estimular muito esporte, a filosofia, a psicologia, para poder ampliar que esse adolescente veja outros mundos. Mas esse mundo que ele está sendo apresentado pelo apelo da indústria dos games, ele tem uma força muito grande mesmo. E assim, eu sugiro aos pais agirem, mas sem muita angústia, sabe? Porque às vezes os pais se cobram assim, mas eu tenho que tirar ele do computador. E às vezes a gente tem que fazer o nosso papel, mas entender que nem tudo a gente consegue mudar, porque é um momento histórico, né, cultural dessas crianças. Não que a gente deva desistir, sabe? Eu busco aqui estimular o Gustavo, mas esse momento é um momento muito difícil, né? Da indústria. A Cris Maia perguntou, e para o profissional que interioriza pacientes, como intervir? Para o profissional que Interiorize. Isso. Então, a grande questão é quando eu não coloco em palavras, né? Então, eu não expresso, né? Eu interiorizo. A gente tem uma frase do... Aqui, ó, minha Jessie está me chamando aqui. Tem uma frase que fala que quando a boca não fala, a boca cala, o corpo fala. Quando a boca cala, o corpo fala. Então a gente fica interiorizando, não expressa os nossos sentimentos, a gente vai tendo muitas vezes expressão no corpo, as doenças psicossomáticas, né? Então é muito importante ter os espaços de terapia, realmente com um terapeuta que seja significativo, para que você tenha aprendizagens necessárias, ressignificações. Então, a melhor maneira de não interiorizar é aprender a se expressar. Se expressar através da terapia, através da dança e de outras formas criativas de expressão. Fabíola, caríssimos, eu agradeço demais. A gente ficaria aqui muitas horas, né? Lembrando, pessoal, que esse espaço a gente abriu para fazer lives, né? O IEFAP vai patrocinar algumas lives, né? Vai pegar, estamos convidando vários profissionais de várias áreas. Amanhã nós temos uma conversa bem bacana com um cardiologista, excelente também. E nós vamos falar sobre as doenças coronarianas e a Covid-19. Estão todos convidados, inclusive você, Tânia. Bem bacana. E
vou convidar a Tânia para outros assuntos, porque a saúde mental é vasto, né? É um tema que, se a gente ficar aqui, vai levar várias horas, né? Mas foi muito legal, a gente ficou muito feliz por você ter aberto esse espaço. E também queria pedir desculpa a todos, porque como é ao vivo, né? A gente acaba... e tudo é muito novo, mas a gente vai cada vez mais melhorando aí essas lives. Caríssimos, eu primeiro agradeço. Aqui a Jéssica está me beijando, porque saúde mental também é respeitar aí os espaços. Ela estava aqui me chamando, bem calminha, me chamando, assim, me dá atenção, né? Então, eu espero que vocês tenham aí gostado, né? Vão me visitar lá no meu Insta, é Saúde Mental Integral. A gente também faz muitas lives. Esse conceito da saúde do coach médico para saúde mental, medical coach. Aí vocês vão conhecer um pouquinho lá no meu Insta. E gratidão, espero que você tenha aberto aí, vocês se cuidem. Cuidem de vocês com muito carinho. Ó, várias pessoas pedindo para te convidar novamente, Tânia. Vamos convidar, sim. Tem algumas pessoas que estão falando, convida a Tânia, adoraram a live. Me chama que eu venho. Me chama que eu venho, né, gente? E assim, boa noite a todos. Muita satisfação. Também siga o nosso Instagram do IEFAP. Também nos adiciona no Facebook. Esse vídeo vai ficar gravado, né? E compartilhe com os seus colegas. E qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigada, Tânia. Boa noite. Vão lá me visitar, viu? Gratidão. Cuidado a todos aí, né? Vamos ter um cuidado e que essa temporada aí de pandemia passe o quanto antes. Tá bom, beijo. Boa noite. Boa noite.